Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Parece que os bolsonaristas que ainda insistem em orbitar aqui no canal estão com profunda dificuldade de se enxergarem politicamente ilegítimos, né, diante do atual panorama político brasileiro. E eu acredito que essa dificuldade deve ser em virtude deles serem a parte afetada, né? Eles acreditam, não sei da onde, que eles estão a par de igualdade de qualquer outro grupo político que vigora, né, na sociedade brasileira. Qualquer grupo político que pretende participar, né, do poder e da estrutura de um modo geral. O bolsonarista e o bolsonarismo são fenômenos já com uma certa antecipação vinda das classes intelectuais, dos pensadores, né, reitores, universidades, né? Eles alarmaram a sociedade, né, de uma forma bem antecipada, porque estudam, porque já viram fenômenos semelhantes. Tudo bem, acha anacrônico classificar o bolsonarismo como fascismo, porque historicamente não tem necessariamente as mesmas conquistas e as mesmas práticas do Mussolini ou do Hitler, ou quem quer que seja, né? Mas você vê que eles utilizam os mesmos instrumentos. Os mesmos instrumentos. O negacionismo, né, o desprezo às demais estruturas da sociedade e da política de modo geral, né, dentre elas a mídia, a crise institucional, tudo isso é, digamos assim, o arado, né, é a terra sendo arada para você plantar a sementinha do totalitarismo. E os cientistas, pensadores, né, cientistas políticos estão falando, gente do céu, o fascismo está avançando, não sei o que, a gente pode ver isso, né, a gente pode rever governos totalitários aí. E foram sumariamente ignorados. Até que, né, aos 45 do segundo tempo, quando as coisas já estavam começando a ter práticas quase que ipsis literis com os líderes do fascismo e do nazismo, aí sim as cortes brasileiras, ó, tem alguma coisa errada aí, vamos fazer alguma coisa, vamos frear essa galera. Se a gente não tem condição juridicamente, pelo menos nesse momento, de tomá-los como criminosos, né, por estarem cometendo um crime assim descrito na lei, vamos impedir o avanço deles, cerceando um pouco seus canais de comunicação. É o que está sendo feito aí nas redes sociais, tá? É o que está sendo feito. É claro que as críticas são válidas, né? Dosimetria, ou o que for, mas que algo precisava ser feito para evitar com que esse totalitarismo avance. Isso deveria ser feito. Aí tem gente que diz, ai, Vitor, mas você está exagerando, negócio de totalitarismo. Meu Deus do céu, cara, que exagero que existe quando você propõe o mais mínimo debate com uma pessoa e ela chega e fala assim, olha, essas urnas eu só vou aceitar o resultado delas se o meu presidente ganhar. Se não ganhar, foi fraude. Tá, fundamente a sua afirmativa. Ah, olha a rua, olha a rua, olha a rua. Isso não tem fundamento de porra nenhuma. Isso é totalitarismo. Quando você está colocando um debate sobre, sei lá, política pública. E aí você entra com um argumento que vá de encontro com o social, com alguma coisa. Aí o que o bolsonarista fala quando ele vê esse tipo de contraditório? Ah, é maconheiro, professor maconheiro de humanas, artista maconheiro e tal. É sempre assim. Assim, o negócio é totalitário, gente. Pensa esse tipo de grupo político ascendendo, sabe? Com o poder sendo reforçado nas urnas. Eu sinceramente, velho, eu acho que houve de fato uma intervenção divina que fez o Lula ganhar, que fez as pessoas verem ali no, sabe? Eu acho que o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli tirou no final das contas nesse segundo turno a vitória do Bolsonaro. Porque ele usou a máquina, ele colocou 60 bilhões. O brasileiro não é politicamente bem educado, né? O brasileiro não é. Então precisou de colocar o Lula no rolê, porque o Lula, ele tá
né, como diz o meu amigo Cauê, que às vezes assiste aqui os vídeos, o Lula está impregnado no imaginário das pessoas com uma boa recordação da época do governo dele. Não que seja as mil maravilhas, mas o Brasil vivia de fato uma certa bonança econômica, em virtude lá das commodities e tal, enfim, da forma como foi mantido ali a estrutura econômica, já vinda do FHC, e isso levou o Brasil a um certo apogeu, né? E as pessoas, o brasileiro de modo geral, como ele não é muito, digamos assim, politicamente educado, ele não aprende, né, princípios elementares da política, nem na escola, nem em lugar nenhum, só se ele resolver fazer uma faculdade de ciências políticas, né? E aí o que ocorre é isso, né? Quando existe essa população tão, né, sem retaguarda, se você tem a máquina pública, você compra votos, você se estrutura, né? Exército, essa galera dos militares tem uma boa logística, assim, principalmente se for fazer merda, né? Eu não vou nunca esquecer aquele policial falando com aquele nordestino, o policial nordestino também, o que é muito mais triste, né? Esquece a lei, amigo. Não, 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 não esquece a lei. Né? O carinha lá falando, não, eu só quero votar. Me ajuda aí, bicho. Eu tenho esse direito. Não, a gente tem que fazer essa operação aqui, é ordem do presidente. Ou seja, outro instrumento que os fascistas utilizaram, né? Que foi cooptar as estruturas, de modo que as estruturas não deveriam obedecer à determinação judicial, mas o presidente. O presidente não tem poder de corte, não tem poder de sentença. O presidente da República, na nossa democracia, ele tem um poder administrativo apenas. Administrativo no sentido de administrar as contas públicas, né, administrar o país de modo geral. E se existe uma determinação, né, tudo bem, a polícia ela realiza funções administrativas, mas se existe uma determinação judicial onde está proibido no dia das eleições esse tipo de operação para garantir a lisura do processo eleitoral, é isso que surge isso aí. Isso para mim que é, de fato, você até atentar contra a lisura. Isso aí para mim é crime eleitoral. A Polícia Federal, né, a Rodoviária Federal, ela cometeu crime eleitoral. E isso tudo a mando do ministro da Justiça, que por sua vez a mando do Bolsonaro, tá todo mundo, né? E agora tem essas vigílias aí que tá falando, né? Não, gente, vou parar de falar de Bolsonaro, né? Todo mundo aqui é bolsonarista, todo mundo de verde e amarelo, é a mesma galera. Mas não vou falar que a gente quer o Bolsonaro no poder, não. Vamos só falar, né, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas, no salve do comunismo, não sei o quê, né? A essa altura do campeonato, meu amigo, essa galera aí tá pouco se importando se for o Bolsonaro ou não. Eles pouco se importam se for, sei lá, um general que vai assumir aquilo ali de uma forma extremamente golpista, antidemocrática. Eles vão aceitar, né? Porque não vai ser o comunismo, esse comunismo fantasmagórico, né? E é isso, cara. Eles estão com dificuldade profundas de se verem ilegítimos. Eles, muito provavelmente, tanto Bolsonaro quanto qualquer um dessa curriola deles aí, a Carla Zambelli provavelmente vai perder o mandato, e aí vão puxar a capivara dela, vai dar um jeito de pegar, puxar os crimes dela. Cara, esse povo vai, no mínimo, eu tô falando assim, na melhor das hipóteses, todos perderem direitos políticos lá na frente. Eles vão perder porque o que eles fazem não é política. Então, se você não é digno de política, você não pode participar da política. É simples assim. Entendeu? Então, assim, o Brasil vai se ver, né, obrigado a realizar um debate sobre os limites do proselitismo, sobre os limites, né, dos meios de ação, sobre os limites disso tudo aí na política. Sob pena, né, de se não, né, se empurrar com a barriga esse debate, sob pena de ter aí, né, de 30 em 30 anos surgindo um golpista, surgindo alguém que é tomado por rompantes e arroba autoritários como o Bolsonaro, né? Então é melhor o Brasil se trançar, tudo indica que vai acontecer isso, tudo indica que
vai haver um empenho, um debate, um grande debate para a gente definir esses limites, porque de fato não é correto uma pessoa avançar politicamente igual aquela Damares, né? Não é correto uma pessoa utilizar de gatilhos sensíveis assim e sem representação na política, igual é o tal do Deus, Pátria e Família do Bolsonaro. Não existe representação política, porque assim, é o seguinte, velho, não tem jeito de fazer política com cultura. Cultura é cultura e ponto e fim. Deus, Pátria e Família é cultura, entendeu? Então quando o Bolsonaro fala Deus, Pátria e Família, ele tá querendo criar uma demanda política que não existe. Porque se Deus, Pátria e Família tá na cultura, pode aparecer o mais ateísta de todos e entrar na política e querer derrubar isso, que não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a cultura, véio, ela é de fato a grandeza hegemônica. A cultura é a cultura, filho. Não adianta. Nem o crucifixo. Nem o crucifixo nas repartições públicas vocês conseguem. Vocês não conseguem. Vocês aí, as pessoas que atentam contra isso. Então vem o Bolsonaro falar Deus, Pátria e Família. Isso é vazio, velho. Isso é vazio de uma forma assim brutal. É um vazio assim que você, sabe, você fica numa perplexidade, cara, querendo entender. É por isso que é totalitário, velho. Ele não avança politicamente de uma forma leal. Se o Bolsonaro tivesse uma estrutura de objeções ao panorama Brasil e ele focasse apenas nisso, vamos supor que o Bolsonaro, né, porque a gente sabe muito bem que em 2018 não tinha muito esse papo de guerra do bem contra o mal. Tinha pequenos focos. Não era um negócio dessa grandeza aí, né? O Bolsonaro, ele era um cara que ele atacava mais essa questão do Estado, o tamanho do Estado. Você pode não concordar, mas é algo presente no debate. A agenda liberal, né? Isso aí era algo que estava focado. Tanto é que o Bolsonaro, ele tratava o Guedes como um bibelô, era o posto Ipiranga dele. Olha lá o Guedes lá, que vai falar comigo de economia. Vai lá no Guedes, vai lá no Paulo Guedes, tá ok? Aí, ok, né? Ok. Mas aí, quando ele vê que ele vai perder, ele começa a radicalizar, e radicalizar nesse nível que chegou aí, meu amigo, não tem como isso ser permitido. Não tem como. A gente já descobriu que isso é ilegítimo, estamos lutando contra isso. Essa pauta, ela é a pauta mais apartidária de todas. O Brasil precisa de um apoio sistemático na luta contra a sanha ditatorial, a sanha totalitária. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.